Você já ouviu falar da teoria da internet morta? Bom, é sobre isso que nós viemos falar hoje. Hoje eu tava vendo um vídeo da Gabi Fadel que ela tava falando sobre essa teoria e eu vou falar um pouquinho sobre ela e também dar um pouco da minha opinião sobre os fenômenos que têm acontecido na internet atual que batem muito com essa teoria. Claro que essa teoria surgiu no 4chan e muito tempo atrás, né, praticamente, acho que o primeiro post mais ou menos surgiu em 2014, então algumas coisas, óbvio que não batem, por ser uma teoria, isso é algo muito antigo, mas tem muitos pontos que batem sim com a nossa realidade atual que a gente vem vivendo, já que praticamente metade da internet atualmente está sendo habitada por bots, por inteligência artificial. E isso era uma das teclas que o autor dessa teoria batia muito, de que a nossa internet atual seria habitada por inteligência artificial, por bots, de que não era mais aquela rede confortável, quentinha, cheia de pessoas, que você tinha vários amigos no Orkut, você tinha vários amigos nas redes sociais, MSN, essas coisas. Hoje em dia não, hoje em dia virou uma sala vazia, virou praticamente, sabe, as backrooms. Virou muito parecido com as backrooms, um lugar vazio, repleto de inteligência artificial, repleto de coisas fakes, coisas que não condizem com a realidade, imagens geradas por inteligência artificial, comentários e posts gerados por inteligência artificial, fake news sobre política e entre outras coisas. Mais ou menos a nossa realidade hoje em dia está sendo essa, e isso é muito triste, muito preocupante, já que esses bots começaram a atuar na nossa internet por conta da economia da atenção, né, que é voltada em ganhar dinheiro, cada vez mais dinheiro com a atenção das pessoas. Por isso também que várias pessoas estão tendo diagnóstico de TDAH, tá tendo brain rot, né, que é o apodrecimento cerebral, tá tendo cada vez mais coisas preocupantes no nosso mundo e parece que as pessoas estão fechando os olhos para isso. Não é só porque tem muita gente ocupada, trabalhando, claro, fazendo seu ganha-pão e não tem tempo para focar nisso. Ou se simplesmente é porque a internet tá tão, sabe, os bots estão tão preparados que a maioria das pessoas que são mais leigas na internet não consegue mais já identificar, como já tem acontecido vários fenômenos de pessoas mais de idade que acreditam em fake news, acreditam em imagens geradas por inteligência artificial, porque elas estão ficando cada vez mais apuradas, os bots estão cada vez mais aprendendo, estão ficando cada vez mais inteligentes, entre aspas, o algoritmo está se aprimorando, cada vez mais as pessoas ficam o tempo todo no TikTok, já que foi uma rede criada totalmente com esse viés, né, da economia da atenção, que eles ficam recomendando vídeo atrás de vídeo de coisas que o algoritmo acha que são interessantes para você e que iriam te fazer ficar mais preso no aplicativo. Um exemplo comigo, por exemplo, é que eu tenho um porquinho da Índia, né? Eu sou mãe de porquinho da Índia. Então, sempre que eu entrava no TikTok, apareciam muitos vídeos de dicas de cuidado com o porquinho da Índia, vídeos de porquinho da Índia sendo fofos, esse tipo de coisa, e isso prendia minha atenção. Outros assuntos também, como os Sylvania Families, que são outros bichinhos que eu gosto muito, prendia muito minha atenção. Tinha vezes que eu perdi umas 3 horas do meu dia no TikTok. E isso começou a me prejudicar. Eu vi que o meu cérebro, ele tava começando a ficar mais lento. Eu tava começando a esquecer as informações. Eu tava começando a ficar meio aérea. Algo que eu nunca fui. O meu cérebro sempre funcionou muito bem. Eu sempre lembrei muito bem das coisas. Sempre lembrei muito bem onde eu colocava minhas coisas. Então eu tava estranhando, tava achando estranho. E fui pesquisar o porquê isso estaria acontecendo. E encontrei de fato esse apodrecimento cerebral que tem acontecido e me fez muito sentido, me bateu assim um estalo. Desinstalei o TikTok, hoje em dia eu não tenho mais instalado o TikTok, não me faz diferença alguma, sinceramente. Pra mim tá ótimo, tchau e benção, porque antigamente essa plataforma era muito pra se divertir, era muito pra você ver dancinha, ver vídeo engraçado,
pra passar o tempo, mesmo quando você não tivesse nada pra fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela quer prender você o máximo possível, sabe? Quando eu entrava naquela plataforma, em umas 2, 3 horas, meu cérebro já tava exausto, exausto, de tanto estímulo que aquela plataforma transmitia. Cada vídeo é um estímulo diferente. Cada rolada é um estímulo diferente. Cada segundo que você fica mais naquela plataforma, seu cérebro vai enchendo, porque o nosso cérebro não consegue acompanhar o tanto de estímulo que a gente tem que processar. Ele não consegue processar. Por isso que rola esse apodrecimento cerebral. E é uma coisa que é muito preocupante, principalmente na geração mais nova, né, que é a geração alfa, que estão ficando cada vez mais com esses brain rots ocorrendo e que as crianças só querem ficar jogando Roblox, só querem ficar no TikTok, não querem mais estudar, não veem mais perspectiva de futuro, cada vez menos a gente vê motivação para essas crianças estarem nas escolas, e se estão nas escolas, estão obrigadas pelos pais. Então, é uma situação que está cada vez mais problemática. E isso tudo gira em torno da internet morta. Porque esses conteúdos produzidos por inteligências artificiais estão a todo momento, porque esses bots, eles não precisam dormir, eles não precisam ter tempo para descansar, não precisam ter tempo para ter ideia de aprimorar ideias, eles não precisam disso. As ideias chegam assim, ó, em estalos, eles vão, fazem, é isso, é tudo automatizado, é muito rápido, é muita coisa. Então nem se você ficar 24 horas na internet, você consegue acompanhar todos esses conteúdos. Até porque esses bots, eles interagem muito entre si também. Eles ficam respondendo as próprias publicações, ficam interagindo com os bots que comentam nas publicações deles. Então eles meio que se autoalimentam, eles vão gerando esse processo de engajamento, assim, que não é orgânico, porque é feito totalmente artificial, a maioria das vezes, que só beneficia quem? As Big Techs, as grandes empresas, que é a mesma coisa que Big Techs. E não beneficia ninguém. Mas eu sei que esse é um assunto complicado, porque atualmente o que as pessoas querem é chegar em casa, deitar e assistir alguma coisa para desligar o cérebro, sabe? Você já ficou trabalhando o dia inteiro, você tá cansado, você só quer se divertir, você só quer se entreter. E você vai, rola o TikTok, dá uma risadinha, essas coisas. E é isso, as pessoas não têm mais apego em ler nada. Pode ser ler online, ler um livro físico, ler um e-book, qualquer tipo de coisa. Não tem mais isso, porque cada vez mais a gente tá tendo menos tempo para fazer as coisas que a gente gosta. Isso tá. Olha, gente, essa é uma espiral que se pudesse ficar, nossa, muito tempo aqui falando, porque tem muito assunto e tá tudo meio que interligado, sabe? Se você parar pra pensar, tudo que tem acontecido atualmente tá interligado com a internet, tá interligado com essa economia da atenção. Porque quanto mais você fica na internet, mais dinheiro essas big techs fazem. Porque a sua atenção é a moeda de troca, a sua atenção é o que fazem eles ganharem dinheiro. Então é complicado, e eu acredito muito nessa teoria da internet morta, porque daqui a uns anos, acho que uns 5, 6 anos, nossa internet vai ser totalmente dominada por essas inteligências artificiais e vai ser extremamente difícil encontrar um post orgânico ou diferenciar um post artificial de um post orgânico. Porque vão ser extremamente parecidos, como já está sendo muito difícil de diferenciar hoje em dia, né? Que a inteligência artificial apareceu recentemente, em 2023, e ela já está extremamente avançada. Porque, né, ela aprende constantemente, está evoluindo constantemente, e além disso prejudicar nós, como seres humanos, prejudica o nosso planeta também. Porque quantos milhares de litros de água estão sendo gastos para manter essas inteligências artificiais ativas? Milhares de energia estão sendo gasta para manter essas inteligências artificiais ativas. Muita coisa tá se perdendo nesse meio. E isso, a tendência é só piorar. Infelizmente,
a tendência é só piorar. Por isso que eu venho com esse vídeo como um alerta para vocês. Se eu fosse vocês, se o TikTok for uma plataforma que estiver prejudicando vocês, como qualquer outra plataforma, Instagram também entra nessa, o Twitter também entra nessa, desinstala. Vou te garantir que você ganha mais do que você perde. Porque essas plataformas, infelizmente, hoje em dia, elas não estão agregando em nada. Antigamente a gente via posts de outras pessoas, experiências de outras pessoas que eram reais e que podiam nos agregar em alguma coisa. Hoje em dia não, o que a gente mais vê é post de inteligência artificial, vídeo de inteligência artificial, imagem gerada por inteligência artificial, comentários de inteligência artificial e o algoritmo manipulando você para te manter preso dentro do aplicativo. Então não acho que tenha mais nada que agregue, infelizmente. Tem alguns lugares, alguns sites ainda que se salvam? Tem, mas pouquíssimos, pouquíssimos. Infelizmente, hoje em dia tá cada vez mais difícil você conseguir se salvar desse algoritmo e desses bots. Eu acredito que seja isso que eu queria falar sobre hoje, que me veio na cabeça. E como eu terminei de assistir o vídeo agora há pouco, eu queria dar a minha opinião para vocês, já que esse meu canal é aberto para opiniões, diversas opiniões de pessoas. E eu quero saber opiniões de vocês, a opinião, né, de vocês sobre este assunto. Que se vocês acreditam, se vocês acham que é besteira, e pode se sentir aberto para falar sobre esse assunto, sobre qualquer assunto, sobre as inteligências artificiais, sua experiência com essas inteligências. Não acredito que as inteligências artificiais sejam de todo mal. Não acho que elas sejam de todo mal. Eu só acho que elas estão sendo utilizadas da maneira errada. Elas estão sendo utilizadas para substituir o nosso pensamento. Substituir para fazer a gente não pensar. Fazer com que o ser humano fique cada vez mais burro, cada vez mais limitado. Ao invés de ser uma ferramenta que ajude-nos a ficarmos mais inteligentes, só tá nos prejudicando, só tá retrocedendo. A teoria tá sendo totalmente diferente da prática, infelizmente. E, bom, eu quero saber a opinião de vocês. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.